Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez, a tia Elaine, tá? Vai ficar mais uma vez aqui com vocês. E agora nós vamos trabalhar o nosso conteúdo de ciências. Muito bem, ciências. Todo mundo pegando o livro de ciências na página 136. Olha só, 3 e o 6, 136, tá? E nós vamos iniciar agora para praticar. Agora é com você. Eu estava olhando o assunto de vocês e vi que vocês começaram a falar no módulo 7 sobre diferentes paisagens, né? Lá no início do módulo, vocês viram, né, a imagem que é do Portofino, que fica na Itália. Quem puder voltar à página e observar a imagem novamente lá no módulo 7, lá no início do módulo 7, vocês vão ver o Portofino, que fica na Itália. Eu achei muito bonita essa imagem. Vocês também acharam bonita essa imagem? Achei muito linda. Então, olha só. Tá perguntando também, lá eu observei, que elementos vivos compõem o ambiente na fotografia, da fotografia. Quais são os elementos vivos que compõem o ambiente da fotografia? Olha só, parabéns para vocês, isso mesmo, seres humanos, né, que somos nós, seres humanos. E as plantas, eu vi uma diversidade de plantas lá, né, uma paisagem muito bonita, muito linda mesmo. Então, olha só, também temos elementos não vivos. Quais eram os elementos não vivos que compõem o ambiente lá no módulo 7, no início? Isso, a água, o ar, as construções e as embarcações, tá? E também nós temos elementos que foram construídos pelos seres humanos. Quais são os elementos construídos pelos seres humanos? As construções, que são os prédios e as casas, e as embarcações, né, os barcos, tá? Isso foi construído pelo ser humano. Agora nós vamos aqui para a nossa página que nós já estamos, já que a gente revisou um pouquinho do que vocês já estudaram. Na página 136, vocês vão ver 3 tipos de fotografia. Olha só, observe na imagem aí do livro de vocês. Nós temos 3 diferentes paisagens e todas são muito lindas. O que é que diz na primeira questão? As fotografias abaixo mostram diferentes lugares. Ligue o nome do lugar à imagem que ele representa. Olha só, o primeiro nome qual é? Olha, alguém já leu? Muito bem. Nós temos aqui, ó, praia. O segundo nome é floresta. Floresta. E o terceiro nome é fazenda. Fazenda. Então, vocês vão observar as 3 imagens e vão dizer: olha só, praia. Qual é a nossa imagem que é a praia? Vocês sabem me dizer? Olha só a primeira imagem, não é? Não é uma praia? Tem areias, tem um mar. Então, olha só, tem pessoas aqui tomando banho. Então, essa é a primeira imagem, a praia. E a floresta? Qual será dessas duas aqui que é a floresta? É a que tem casas ou é essa última imagem? Isso mesmo, a floresta é essa última imagem. E a fazenda, aonde nós vemos casas aqui, olha só, tem um animalzinho aqui, é um cavalo, parece um cavalo. Essa é uma fazenda. Na segunda questão, nós vamos fazer o seguinte: pinte os ambientes a seguir. Depois responda ao que se pede. Eu quero saber quais são os ambientes aí. Olha só. Vocês vão me dizer, esses ambientes, as 2 imagens, são ambientes naturais ou ambientes modificados? Aqui nós temos a palavra naturais e a palavra modificados. Observe as 2 imagens. Quando a gente fala de ambiente modificado, é aquele que o homem modifica. Ele vai sempre cortar uma árvore para fazer estradas, ele vai construir prédios, ele vai fazer com que aquela natureza, ele transforme ela, ele modifique, tá? Para que tenham casas, para que tenham prédios, para que tenham pontes, estradas. Já os ambientes naturais são aqueles que a gente vê, a natureza,
onde tem o verde, onde tem as flores, onde tem os animais, onde tem os rios. Esses são os ambientes naturais. Então, essas duas imagens aqui, vocês acham que é o quê? São ambientes naturais ou ambientes modificados? Já que nós vemos, olha só, animais aqui, nós vemos diversas flores, nós vemos uma cachoeira, nós vemos árvores. Aqui nós temos também um animal, nós temos o mar aí, olha só, tem uma montanha. Então, vocês podem me dizer se são naturais ou modificados? Eu acredito que são naturais, não é? São ambientes naturais, isso mesmo. Depois nós temos aqui a página 137, tá? Aonde vocês vão fazer o vamos testar. Olha só. Na primeira questão nós temos o seguinte: a turma da escola fez uma excursão para uma floresta. De acordo com o que você estudou, os alunos somente devem levar para casa como lembrança do passeio. A letra A, eles devem levar para casa flores das plantas. Letra B, ninhos das árvores. Letra C, animais de seu habitat. Ou letra D, fotografias. Será que nós podemos arrancar as flores das plantas, já que eles foram para essa excursão? Como é que eles vão fazer para levar uma lembrança do passeio? Tudo que a gente quer deixar guardado, né? Para a gente poder ver mais à frente, né? Quando a gente estiver mais velhos, a gente faz o quê? Tira fotografias, tira fotos, muito bem. Então, a lembrança que eles podem ter do passeio, qual é? Fotografias, olha só, a letra D. Segunda questão, marque um X na alternativa que contém uma característica que não é encontrada naturalmente nos ambientes de praia. A letra A, areia. Será que a gente não encontra areia no ambiente de praia? Letra B, vegetação. Será que não tem vegetação? Aquele verde, né? A gente vê alguma coisa natural na praia. Será que não tem vegetação? Letra C, água salgada. Olha, no mar, o mar ele tem água salgada. Tem ou não tem? Letra D, construções. Então, olha só, né? Os ambientes de praia, geralmente, o que a gente não encontra é o quê? Construções, muito bem. A letra D. Na terceira questão, nós temos assim: uma floresta foi derrubada para o plantio de milho. Nesse caso, o ambiente, letra A, continua sendo natural, pois o milho é uma planta. Letra B, foi modificado, mas não sofrerá alterações. Letra C, foi modificado, mas apenas as plantas foram afetadas. Letra D, foi modificado e todas as plantas e animais foram atingidos. Então, olha só, a floresta ela foi derrubada. Para o quê? Isso mesmo, para o plantio de milho. Esse ambiente ele vai continuar da mesma maneira? Olha só, continua sendo natural, pois o milho é uma planta. Não, ele não vai continuar sendo natural, sendo que a floresta foi derrubada, não é? Foi modificado, mas não sofrerá alterações. Se a floresta foi derrubada, ela já sofreu uma alteração, ela já ficou diferente. Então, a letra B não é a resposta correta. Letra C, foi modificado, mas apenas as plantas foram afetadas. Olha só, não foi só as plantas que foram afetadas, não foram só as plantas que foram atingidas. Letra D, foi modificado e todas as plantas e animais foram atingidos. Olha só, eu acho que a resposta mais certa é a letra D, não é? Foi modificado e todas as plantas e animais foram atingidos. Não só as plantas foram atingidas, assim como os animais também. Porque ali é o habitat do animal. O que é habitat, tia? É a casa do animal, onde o animal mora, na floresta. Então, com isso, os animais também foram atingidos, os animais também sofrem. Então, a resposta é a letra D. Para concluir, vocês estudaram o quê? O que foi que vocês estudaram lá no início do módulo, né? Os ambientes podem ser naturais ou modificados. O campo é um ambiente modificado, mas com muitos elementos naturais. A cidade é um ambiente com muitas construções humanas. Olha, se a gente for observar a cidade de Marabá, tem muita construção. No início tinha muita árvore, só que aí foram cortando árvores, né? Foram modificando, a floresta foi derrubada.
para assim ter estradas, para assim nascer um bairro. Então, a cidade ela é um ambiente modificado, tá? As praias e as florestas são paisagens naturais que podem ser modificadas pelos seres humanos. Por que as praias? As praias elas podem perder, né, aquela essência natural, né, aquela paisagem natural com as plantas. As florestas também podem ser modificadas, porque como a gente viu na terceira questão, uma floresta pode ser derrubada. Então, elas sofrem sim modificações, tá bom? Então, crianças, continuando na página 138, nós vamos agora fazer leitura de imagem, onde diz assim, retratando paisagens brasileiras. As obras de artistas brasileiros retratam os ambientes do nosso país em diferentes momentos. Observe esta tela da pintura Tarsila do Amaral. Vamos observar. O nome da tela é Paisagem com Touro. Foi pintada em 1925. Está aqui embaixo. Olha só, e tem o nome dela, de Tarsila do Amaral. Então, observe que nós temos aqui paisagens naturais e paisagens modificadas, não é? Que foi o que vocês estudaram nesse módulo. Então, vamos lá explorar? Primeira questão. Identifique os elementos naturais representados na pintura acima. Quais são os elementos naturais que nós temos aqui nessa pintura? Olha só, as plantas. Muito bem, as plantas é um elemento natural. O que mais? O animal, olha só, o touro. O touro também é um elemento natural, não é? O que mais que nós temos? O solo, onde estão as plantas aqui, olha só, o solo também é elemento natural. O ar, né, que a gente não vê, mas sente. A luz do sol, tá bom? É um elemento natural. Então, esses são os elementos naturais que são representados nessa pintura, ok? Seguindo mais à frente, nós temos a segunda questão e agora eu quero saber quais são os elementos que não são naturais, tá? Quais os elementos não naturais são representados na imagem? Vamos lá voltar e observar. Os elementos não naturais, nós temos o quê? Muito bem, olha só, as casas. As casas são elementos não naturais. E o que mais? Vocês estão vendo aqui a cerquinha de madeira, olha só. Também nós temos a cerca de madeira. As cercas de madeira também são elementos não naturais. Muito bem. A terceira questão. A pintura ilustra o campo ou a cidade? Se nós formos observar bem, está mostrando o quê? O campo ou a cidade? Muito bem, está mostrando o campo, justamente, o campo, tá bom? A quarta questão, nós temos assim, faça um desenho que retrate uma paisagem como a pintada por Tarsila do Amaral. Vocês estão vendo aqui que parece ser uma fazenda, um sítio? Então, vocês vão desenhar aqui bem bonito nesse quadro um desenho que se pareça com a pintura de Tarsila do Amaral. Faça esse desenho bem bonito, mandem fotos para mim, tá bom? Que a tia quer ver todos fazendo essas atividades. Todo mundo caprichando muito bem nessa atividade que nós estudamos, tá bom? Façam com tudo com muita atenção e carinho, tá bom, meus amores? Até a próxima aula. Tia Laine tá por aqui. Beijos.